Vamos fazer algumas questões hoje sobre a Constituição Federal, o Estatuto da Igualdade Racial e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. São as legislações cobradas no edital para nível superior do concurso da SANEP, junto com a Lei Orgânica e o Regime Jurídico. Essas duas primeiras, anteriormente eu já havia feito esse vídeo porque são os que caem para nível fundamental, médio e técnico. O superior, além desses dois, abrange as outras leis, que é a Constituição Federal, o Estatuto da Igualdade Racial e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, vamos lá. Primeiro, gente, antes de começar a resolver as questões, eu quero só deixar aqui um ponto para vocês. Prestem bastante atenção quando vocês forem ler o edital, porque nem sempre é cobrar todos os artigos de alguma lei. Como, por exemplo, a Lei Orgânica, que é cobrado somente do 3 ao 46, e depois do 250 a 273, tanto para nível médio e fundamental, como para nível superior. E para o pessoal que vai fazer nível superior também, a Constituição Federal são somente alguns artigos, tá? É do 1º ao 4º, do 5º ao 17, do 18, o 18 e o 19, do 29 ao 31, do 34 ao 41 e do 44 ao 69. É muito importante você prestar atenção nisso, porque isso economiza tempo na hora do estudo, gente. Tá? Às vezes você pensa, nossa, é muito grande, mas talvez peça só alguns artigos daquela lei. Então, preste bastante atenção. Se não foi pedido no edital, é porque não vai cair na prova. Eu já disse isso antes. E se cair na prova, cabe recurso para anulação da questão, tá? O que deve cair na prova é somente o que está no edital. Então, economizem tempo, sabe? Ganhem tempo, né? Para estudar mais o que realmente precisa, o que realmente vai cair na prova. Mas fulano falou que vai cair. Fulano não é a banca, tá? A banca colocou no edital esses artigos, então são esses artigos que vão cair. Vamos lá, então. Questão número 1. Como eu já faço sempre, eu vou ler as questões, dar as alternativas e aí depois eu vou passar o gabarito comentado com vocês, tá joia? Então vai marcando aí qual que você acha correta. Questão 1. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, letra A, é livre a manifestação do pensamento, sendo facultado o anonimato. Letra B. É assegurado o direito de resposta desproporcional ao agravo, além da indenização por dano exclusivamente moral ou à imagem. Letra C. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Letra D. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, desde que haja prévia licença. Questão 2. Conforme o artigo 19 da CF, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, exceto... Bastante atenção nessa palavrinha, gente. Letra A. Efetuar a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios ou formação de novos estados. Letra B. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las ou embaraçar-lhes o funcionamento, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Letra C. Recusar fé aos documentos públicos. Letra D. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Questão 3. Assinale a alternativa correta sobre o que foi criado pela Lei Federal 12.288, que é o Estatuto da Igualdade Racial, pessoal? Como forma de organização e de articulação voltadas à implementação do conjunto de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades étnicas existentes no país. Letra A. O Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Letra B. O Serviço Nacional de Prevenção Racial. Letra C. O Sistema Nacional de Garantia da Inclusão Racial. Letra D. O Serviço Integrado de Atenção à Igualdade Racial. Ou letra E. O Serviço Integrado de Combate à Discriminação Racial.
Questão 4. Assinale a alternativa correta considerando as disposições da Lei Federal nº 12.288, que institui o Estatuto da Igualdade Racial. Letra A. Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados por meio de componente curricular específico, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país. Letra B. É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas formados em educação física. Letra C. Para incentivar o desenvolvimento das atividades produtivas da população negra no campo, o poder público promoverá ações para viabilizar e ampliar o seu acesso ao financiamento agrícola. Letra D. É assegurada a assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, excluídos os casos de pena privativa de liberdade. Agora sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Questão 5. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para, exceto, casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, conservar sua fertilidade sendo legítimo a esterilização compulsória, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária, exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção como adotante ou adotando em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Questão 6. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência, o seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria. Qual a porcentagem mínima deverá ser reservada para as pessoas com deficiência nas unidades habitacionais? Letra A, 3%, letra B, 5%, letra C, 10%, letra D, 20% ou letra E, 50%. Pessoal, agora eu vou passar para o gabarito comentado. Se você ainda não conseguiu marcar todas as questões ou ficou em dúvida em alguma, volte novamente o vídeo, leia novamente a questão, preste bastante atenção, responda como se estivesse no dia da prova. A questão 1, o gabarito é a letra C. Então, conforme o artigo 5º da Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A letra A está errada, né? Porque o pensamento é livre manifestação de pensamento, mas não é facultado o anonimato, tá? Não pode ser anônimo. A letra B está errada, porque o direito de resposta é proporcional ao agravo. E a letra E fala que precisa de uma prévia licença para a livre expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, e não há necessidade dessa licença prévia. Questão 2. A questão correta é a letra A. Conforme o artigo 19, é vedado estabelecer cultos religiosos, subvencioná-lo ou embaraçar-lhe o funcionamento ou manter com eles seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei, a colaboração de interesse público. É a questão do Estado ser laico, né, gente? Quando se diz que o Estado é laico, quer dizer que o poder do Estado, ele tem que ser imparcial. Então, ele não pode ser nem a favor, nem a contra qualquer tipo de religião. É vedado também recusar a fé aos documentos e criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. A alternativa 3, a resposta correta é a letra A. Foi instituído o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial como forma de organização e de articulação voltadas à implementação do conjunto de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades étnicas existentes no país, prestados pelo Poder Público Federal. Está no artigo 47 do Estatuto da Igualdade Racial. A questão 4, a alternativa correta é a letra C. Está no artigo 28. Então, para incentivar o desenvolvimento das atividades produtivas da população negra no campo, o poder público promoverá
ações para viabilizar e ampliar o seu acesso ao financiamento agrícola. Questão 5. A questão errada é a letra C, que aí fala exceto, a deficiência ela não afeta a plena capacidade civil, inclusive casar-se, constituir-se em união estável, exercer direitos sexuais produtivos, exercer o direito à família e exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção como adotante ou adotando em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então, a alternativa que está incorreta é a letra C, que fala conservar sua fertilidade sendo legítima a esterilização compulsória. O que está errado nessa questão é dizer que é legítimo a esterilização compulsória. E, na verdade, o artigo 6º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência fala que é vedada a esterilização compulsória, ou seja, a esterilização obrigatória, forçada. A questão 6, a letra correta é a letra A, 3%, está no artigo 32. Então, nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou seu responsável, ela goza, de prioridade na aquisição do imóvel para moradia própria. Observado o seguinte, que tem que ser a reserva de no mínimo 3% das unidades habitacionais para a pessoa com deficiência. Então, no mínimo 3%. Então é isso, pessoal. Se você gostou das questões, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês adquirirem o nosso simulado para nível superior. Fazer questões, gente, para concurso público é muito importantíssimo, porque você vai estudar e você vai praticar o que você vai fazer na prova, Além de ser uma forma mais prática e eficaz de você aprender o conteúdo, Porque às vezes só a leitura ali acaba sendo maçante e as questões são mais práticas de resolver. Nesse material, ele é material para nível superior, mas eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo para nível médio, técnico e fundamental, onde cai a lei orgânica e o regime jurídico. Nesse simulado para nível superior, além desses dois, ainda tem a Constituição Federal, o Estatuto da Igualdade Racial e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, corre lá e adquire já. Muito obrigada, pessoal, mais uma vez. E se você não nos segue no Instagram, nos siga. Se ficar alguma dúvida, pode mandar no direct do Instagram. Pode mandar também aqui nos comentários aqui embaixo ou através do nosso e-mail. Mais uma vez, muito obrigada.